Moreira, Rafa Zimbaldi, Dirceu Dalben, Márcio Nakashima, Adalberto Freitas, integrantes efetivos dessa comissão. Solicito à secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Rafa Zimbaldi. Solicito a suspensão da leitura da ata. É regimental, o pedido de Vossa Excelência está... não será necessária a leitura da ata. Essa reunião foi convocada com a finalidade de ouvir o secretário executivo do consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, seu Francisco Larroça, que acaba de chegar. Por gentileza, pode tomar assento à mesa. E também do secretário de Meio Ambiente do município de Americana, o senhor Odair Benedito Dias. Como já chegou também, muito obrigado. Eu peço, pode aguardar aí, por favor? Então, pela ordem de convocação, nós vamos inicialmente ouvir o Francisco Carlos Castro Larroça, ele que é o secretário executivo do consórcio intermunicipal do PCJ. Muito obrigado pela presença para participar dessa nossa CPI da barragem de Salto Grande. Boa tarde, Chico. Você tem alguns minutos de apresentação. Ok. Boa tarde a todos. Grato pelo convite. Estar aqui é muito mais que uma honra. Temos o apelido de malucos pela água e não somos malucos em carreira solo. Temos aqui, com certeza, muitos malucos pela água que nos acompanham e fazem com que o nosso caminhar tenha sucesso. Bom, quem sou eu? Francisco Carlos Castro Larroça, Chicão, Malucos pela Água. Trabalho há 28 anos no consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O que é esse consórcio? Esse consórcio é o resultado da região de Piracicaba, Campinas, Americana, que, frente a uma realidade, lá nós somos uma região de estresse hídrico crônico. Quando dissemos isso, queremos dizer que só não temos camelo, mas a nossa disponibilidade hídrica de estiagem é menor que a do Oriente Médio. E, mesmo assim, temos sobrevivido. A região, ao invés de lamuriar ou reclamar, lá nos idos dos anos 70, uniu, criou um Conselho de Defesa do Vale do Rio Piracicaba e pensou em criar um sistema sustentável que realmente pudesse garantir água em qualidade e quantidade para a qualidade de vida das pessoas, para mover a indústria, o comércio, enfim, o sucesso e o progresso daquela região. Quando foi criado, em 1989, nós tínhamos apenas, na área hídrica, o Código das Águas de 1934. Ou seja, a dita governabilidade não tinha uma estrutura legal. Com o apoio dos senhores dessa Casa de Leis, esse consórcio conseguiu que, em 1991, tivéssemos a Política Estadual dos Recursos Hídricos, que fez toda a diferença no Brasil por ela ser descentralizada e participativa. Então, nós já tínhamos um início de governabilidade, precisaríamos da governança. E qual foi a governança? Criar ações que, a curto, médio e longo prazo, fizesse com que essa região, que hoje é o terceiro parque industrial do Brasil, e ostenta um dos PIBs mais altos, continuasse firme e forte e cumprindo o seu papel. O consórcio, lá em 1993, teve um grande desafio. Um concurso de jet ski na cidade de Americana foi rejeitado, porque o reservatório de Salto Grande não apresentava água em qualidade e a Associação Mundial vetou. Foram até o consórcio. O consórcio utilizou do professor José Roberto Campos, que era uma das maiores sumidades da época, e ele fez um estudo no reservatório de Americana e concluiu o seguinte: nada contra o reservatório. A CPFL gerencia o reservatório muito bem. O problema vem de cima. Dos 11 municípios rio acima,
que lançam, na época, praticamente seus esgotos in natura, sem tratamento, e esses nutrientes trazem fósforo, nitrogênio, proliferam as aquáticas e tornam esse reservatório quase que inviável para as suas funções mais importantes e mais nobres, que é o atendimento ao uso múltiplo. E o uso múltiplo envolve geração de energia elétrica, abastecimento público, irrigação, lazer, entre outros. Lazer, quem nunca viu uma foto da Praia dos Namorados, da Praia Azul, da Americana, a alegria daquela comunidade regional, até de paulistanos que iam até lá, para, no final de semana, ter lazer e contato com a água. Vou falar agora, rapidamente, que o meu tempo é curto, o dia seguinte da entrevista da Bandeirantes. No dia seguinte da entrevista da Bandeirantes, onde o repórter disse assim, vai romper a represa da Americana e vai varrer do mapa a cidade de Limeira e de Piracicaba. No dia seguinte, não combinei com ninguém, não liguei para a CPFL, mas eu estava lá, na CBN, em todos os canais de rádio e TV, e já fiz o primeiro esclarecimento, um esclarecimento técnico que a minha entidade, que é uma associação de usuários, que hoje congrega 42 prefeituras e 27 empresas, tinha que fazer. Começamos esclarecendo para a comunidade que o que rompeu lá em Brumadinho, na realidade, nós poderíamos chamar de um lixão de rejeitos de materiais de mineração. Não tinha absolutamente nada a ver com um reservatório como é o reservatório da Americana, que é um reservatório para usos múltiplos da água, que tem comportas, descarregador de fundo, monitoramento e, acima de tudo, a maravilha de ser algo construído há mais de 50 anos, com toda a tecnologia da época que faz com que todos os engenheiros tenham orgulho da sustentabilidade daquele reservatório. Então, digo aqui, nunca tive nenhuma dúvida, acompanho o reservatório de Americana desde 1992, participei de todos os movimentos lá existentes, retirada da água a pé, barco escola, educação ambiental, todos os movimentos, e naquele dia eu fui na CBN, fui em todos os canais de rádio e TV e disse, fiquem tranquilos, esse reservatório é seguro e é sustentável. Temos outros problemas que envolvem esse reservatório a serem resolvidos, mas de maneira nenhuma envolvem a segurança de pessoas, e nem Piracicaba, nem Limeira vão ser varridas do mapa. Bom, o que fizemos então? Desde que o consórcio foi criado, outras estruturas vieram, que nós chamamos hoje da família PCJ. Hoje nós temos os comitês PCJ, que é o Parlamento das Águas Regionais, nós temos a Agência de Regulação, a Ares PCJ, temos o GAEMA PCJ, o doutor Ivan Carneiro, inclusive, que é um dos membros do GAEMA PCJ, esteve aqui nessa casa. Então, a família PCJ tinha uma missão. E qual era a missão da família PCJ? Revitalizar o reservatório de Americana. Estabelecemos o que a gente chama de plano de bacias. O primeiro plano foi lá em 1993, e o último plano, que eu tive a honra de ter sido o coordenador, concluiu em 2010, com horizonte até 2035. Por que horizonte até 2035? Porque em 2035 nós pretendemos, seguindo a própria legislação, nós temos um decreto de 77 que diz que todos os rios do Estado têm que ter classe 2 ou 3. Então, pretendemos que em 2035 todos os rios da nossa região tenham também, no mínimo, classe 3. Fizemos um planejamento. Esse planejamento envolvia recursos, envolvia projetos. Aproveitamos a oportunidade do PAC. Infelizmente, o país, como um todo, não conseguiu aproveitar essa oportunidade, mas nós inscrevemos projetos. E vamos conversar. Realidade daquele reservatório, daquela região, em 1989. 3% de efluentes de esgoto tratado. Realidade atual, nos 76 municípios das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. 75% de efluentes tratados. Isso é o maior índice da América Latina, não estamos falando de Brasil. Isso é primeiro mundo.
Mas o que nós precisamos, acima de tudo? Nós precisamos que essas conquistas se mantenham. E outras conquistas, como ver o reservatório de Americana revitalizado, se concretizem. Então, o nosso plano, que está em revisão, está aqui presente Flávio Fortes Tênico, que é engenheiro do consórcio e nos representa no Comitê de Bacias, na revisão do plano. José César Saad, engenheiro do consórcio também, que nos representa na Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, que mensalmente verifica o comportamento do reservatório de Americana, suas vazões, suas operações e garante tranquilidade para todos. Bom, o que pretendemos com o plano de bacias? Está agora em fase de avaliação dos últimos cadernos e esperamos que em dezembro de 2019 seja aprovado. Os 11 municípios acima do reservatório de Americana e todos os municípios acima de reservatórios têm um tratamento terciário. O que significa tratamento terciário? Eliminar os nutrientes que garantem o surgimento de macrófitas, que fazem com que os reservatórios não tenham vida e não consigam atender os usos múltiplos. Então, agora, já encerrando, a nossa lição de casa nós fizemos. E quando nós fizemos, não é o consórcio PCJ, é a família PCJ, são os vereadores das prefeituras municipais, são os deputados que já começaram aprovando uma lei que nos permitiu chegar a tudo isso, só que nós temos um desafio. Nós estamos aprovando que os 11 municípios acima de Americana, acima do reservatório da Americana, tenham um tratamento terciário. Como conseguir recurso para isso? Como garantir que nos contratos que as prefeituras municipais, através do seu serviço de saneamento, o contrato que eles renovam, ou com a Ares PCJ, ou com a Arcesp, que é a Agência de Regulação do Estado, firmem compromisso de, apesar da crise e situação financeira do país, investir para que os tratamentos sejam terciários. E para quê? Um sonho, que é ver esse reservatório de Americana. Novamente, como sonhamos, como vislumbramos um dia que isso aconteça. Só para encerrar, professor Campos, lá em 1993, ele já foi bastante futurista. Sabe qual era a previsão dele? Que na Praia dos Namorados e na Praia Azul fosse construído um dique. Na época, ele chamou de Piscinão do Lazer, que depois, uns anos depois, no Rio, implantaram o tal do Piscinão de Ramos. Então, nós temos projetos, desde 93, de voltar também o reservatório da Americana para a comunidade. Então, ele é seguro, ele tem projeto, o Comitê de Bacias tem um planejamento. Nós precisamos dos senhores, nós precisamos dessa casa. Nós precisamos que os senhores, a cada uma das nossas resoluções que venham para o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, tenham o respaldo dos senhores. Nós precisamos dos senhores visitando cada fonte de recursos. Nós precisamos dos senhores fazendo uma proposta que eu estou formulando aqui para todos, que os senhores assumam uma pactuação. Vamos pactuar a comunidade, consórcios, Comitê de Bacias, a família PCJ, a CPFL, iniciativa pública e privada. Vamos pactuar que esse reservatório, que é um símbolo de água para uma região que é de estresse hídrico, seja revitalizado. Muito obrigado pela oportunidade e contem conosco, e os meus colegas poderão prestar esclarecimentos complementares, cada um na sua área. Obrigado, Francisco da Rosa. Tenho o prazer de conhecer, já convivo há tanto tempo com ele, e realmente um conhecedor dessa questão hídrica. Registro aqui a presença do sempre deputado Chico Sardelli, nosso grande amigo, prestigiando aqui a nossa CPI da barragem de Salto Grande, que é lá da querida Americana. Está aniversariando hoje, Chico, Americana? Americana hoje, 144 anos. Parabéns ao povo americano, 144 anos. Bem, estão abertas aqui as inscrições. Eu tenho o deputado Rafa Zimbaldi, que é o relator dessa CPI, o primeiro inscrito para fazer perguntas ao Chico La Rosa. Obrigado. Da água. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui todos os deputados. Quero cumprimentar aqui o Francisco La Rosa e dizer do prazer de recebê-lo aqui, parabenizar todo o PCJ, todo o consórcio pelo trabalho que vem desempenhando à frente, Chico, pelo trabalho que vocês vêm desempenhando
à frente do consórcio. Eu acho que foi bem clara as suas colocações. Eu tenho duas perguntas muito básicas aqui, até porque uma que eu iria fazer sobre a diferença entre a barragem de Salto Grande e a de Brumadinho. O senhor já falou um pouquinho aí da diferença e eu acho que isso já contribuiu bastante. Pergunta muito básica aqui. Aquelas plantas, nós fizemos uma visita em loco lá na Praia dos Namorados. Foi isso? Praia dos Namorados? Praia Azul. Aliás, o nosso secretário de Meio Ambiente lá de Americana, Odair, esteve lá conosco, nos recebeu muito bem e está fazendo um trabalho importante lá à frente da Secretaria de Meio Ambiente. As plantas aquáticas que nós vimos lá, aquelas plantas, elas oferecem algum tipo de risco à barragem? Não, elas não oferecem nenhum tipo de risco à barragem, mesmo porque o dimensionamento dessa barragem foi feito na época que os coeficientes de segurança eram coeficientes de segurança para uma vida toda. Então, elas não oferecem hipótese nenhuma. O que elas oferecem, sim, é o inconveniente de estarem lá, de dificultarem que a água, que é o que mais nos interessa, esteja disponível, permitir que a CPFL gere energia, que tenhamos lazer. Isso elas impedem. Mas, de maneira nenhuma, a presença delas, em termos de massa ou de empuxo, no talude do reservatório, provocam qualquer risco. Vários especialistas estiveram lá, não de agora, porque nós fazemos esse acompanhamento há dezenas de anos, e em nenhum momento houve qualquer dúvida nesse sentido. Correto. Na opinião do senhor, do consórcio, o que o senhor considera necessário para que nós possamos ter a nossa represa de Salto Grande novamente como ponto turístico? O que precisa ser feito? O senhor falou aqui um pouquinho das cidades que acabam jogando esgoto na represa, na bacia, mas existe algum plano do consórcio, algum projeto já desenhado pelo consórcio? Se o consórcio pode contribuir aqui com a CPI, apresentando algum tipo de projeto, alguma coisa nesse sentido, para que nós possamos não só colocar no relatório, mas também trabalhar isso junto à CPFL e também ao governo do estado, para que aquela represa não seja apenas uma represa para voltar, né, gerar energia, mas também como um ponto turístico da nossa região. Zimbaldi, prazer revê-lo, sempre colaborador dos nossos trabalhos, muito obrigado. Obrigado. A resposta é positiva. Como eu disse no início, nós temos um plano de bacias. O plano de bacias, quando um comitê de bacias, que é o Parlamento das Águas, aprova o seu plano, ele vai para o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos e, em rios de domínio da União, para o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos. Quando ele é aprovado, ele se transforma em lei. Ele se transforma em lei. E nesse plano nosso, que é de 2010, que está sendo revisto agora, foi até uma ação forte do consórcio, que contamos com o secretário da Americana, que nos entusiasmou a isso também, muito obrigado. Nós conseguimos criar um caderno especial para os reservatórios. Então, contempla esse plano de bacias que, acima dos reservatórios, tenhamos tratamento terciário. Com o tratamento terciário, você retira os nutrientes, o fósforo, o nitrogênio, que vão propiciar que as aquáticas proliferem. E nós sabemos que muitas das aquáticas, a cada 15 dias, elas dobram em massa. O trabalho que a CPFL vem fazendo é maravilhoso. Ela já tornou livre a frente das famosas Praia Azul, Praia dos Namorados. Mas a retirada hoje, daqui 15 dias, poderá, ou 1 mês, ou 2 meses, se não houver o cessar dos nutrientes que vêm dos 11 municípios acima, elas retornarem novamente. Então, como o pessoal da CPFL diz, que é enxugar zelo, eu já digo diferente. É um trabalho insano, porque você luta, retira, quando você fica entendendo que equacionou o problema, ele volta. Então, eu diria o seguinte, não só nós temos o nosso plano de bacias, e associado a esse plano, tem todos os projetos dos municípios. Num encontro recente, nós levantamos essa questão, e o município de Campinas,
que tem uma das estações que lança o seu efluente final no rio Atibaia, que é a estação de Inhumas, para mais de 500 mil habitantes, o município de Campinas, presente, levantou e manifestou-se que já está no seu projeto interno o tratamento terciário, não só para Inhumas, como para as demais estações de Campinas. E Campinas hoje pode ser levada a sério porque ela tem um índice de tratamento de esgoto superior a 90%, então ela tem investido na área. Então eu posso dizer o seguinte: a família PCJ não é só o consórcio, é o comitê, é a Ares PCJ, é o GAEMA PCJ. A família PCJ hoje está, sim, com projetos. O que nós precisamos é que, no dia seguinte que esse projeto seja aprovado, que os senhores nos auxiliem, para que cada linha, que cada conteúdo desse projeto seja realmente executado. Então, nós do PCJ, talvez sejamos da América Latina inteira, a única região que pode dizer: nós temos um banco de projetos eficientes. Que os recursos apareçam, que as ações serão concretizadas. Obrigado, Chico. Eu agradeço, presidente. Obrigado, deputado Rafa Zimbaldi, que é o relator da CPI, deputado Dirceu Dalben, que é o nosso vice-presidente. Muito boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, sempre agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, permitir a nós todos estarmos aqui mais uma vez nessa reunião, nessa sessão da CPI de Salto Grande. Quero aqui saudar os nossos amigos convidados, saudar o presidente da comissão e, na pessoa dele, saudar todos os parlamentares e os nossos colegas que trabalham aqui na casa e que nos dê condição de realizar esse trabalho. Quero aqui uma saudação especial ao Francisco Larroz, pessoa que eu conheço, respeito e admiro. Já tivemos muitas batalhas juntos pela questão do abastecimento, pela questão da água, principalmente pela reforma da outorga do sistema Cantareira, uma luta grande em 2003, onde conseguimos avançar muito, muito mesmo, na questão do abastecimento para a grande região do PCJ. Era uma concessão feita ainda no idos do regime militar, na década de 70, onde não se previa nenhuma contrapartida, não se previa nenhuma consulta aos municípios abaixo, que necessitavam e necessitam dessa grande fonte de abastecimento, que é a bacia PCJ, e graças ao empenho de técnicos comprometidos com a questão ambiental, com a questão do abastecimento, sem medo de enfrentar os grandes poderes, tanto estatais quanto particulares, Francisco, representando uma equipe de trabalhadores do consórcio, do comitê, juntou força ali na RMC, numa grande reunião, onde conseguimos ali mudar alguns pontos importantes. A gestão compartilhada, o banco de água e a obrigação da Sabesp buscar outras fontes de abastecimento também. Mesmo que isso não aconteceu no seu bojo, mas de alguma forma evoluiu muito. Então, para mim, Francisco, é uma honra recebê-lo aqui e tranquiliza muito esse parlamentar a sua fala e seu posicionamento criterioso, técnico, e quando afirma que tem acompanhado, e eu ouvi a sua reportagem na CBN, logo após a matéria da Band, e pela seu modo de agir, pela sua seriedade, aquilo me deixou um pouco mais tranquilo com a sua fala. Mas aqui, enquanto parlamentar e vice-presidente dessa comissão, auxiliando aqui o presidente e a casa, eu gostaria até de fazer algumas perguntas, até para colocar aqui na casa alguns posicionamentos mais claros ainda, para a gente poder fazer o relatório, junto com o nosso relator, o Rafa Zimbaldi, de uma forma segura e consciente. Francisco, pela sua história, pelo seu acompanhamento, pela sua militância na área, a barragem de Salto Grande, falando da estrutura, nós podemos ficar tranquilos de que ali não ocorre o risco como ocorreu em outras barragens, em especial o Brumadinho. Sabemos, e como Vossa Excelência disse aqui, Brumadinho não era uma barragem, né? Na verdade ali era
um amontoado de lixo orgânico, da pior espécie, porque é restos de uma mineração. E aqui em outra reunião já disse que não é construída a barragem de Salto Grande da maneira que é construída de Brumadinho, mas eu não sou um técnico especializado e eu preciso me basear em pessoas que eu confio e técnicos capacitados. Então, na sua opinião, dos seus técnicos, do Comitê da Bacia, do Consórcio da Bacia, do PCJ, na análise que vocês têm, no conhecimento que vocês têm, a barragem em si, como está, não representa perigo para a cidade a jusante e tampouco ao próprio município de Americana? Obrigado, deputado Dalben, e Deus nos propicia oportunidades, né? Verdade. E eu estou tendo a oportunidade hoje de dizer em público muito obrigado. Os senhores não fazem ideia, na última negociação para a renovação do outorga do sistema Cantareira, em 2004, no Salão Vermelho da Câmara Municipal de Campinas, nós, do PCJ, já tínhamos perdido a batalha. Nós não teríamos, o deputado Moraes, nenhum metro cúbico por segundo, como não tínhamos. Toda a água vinha para São Paulo. E nós estávamos pleiteando apenas 3 metros cúbicos por segundo, mas estávamos perdendo a batalha. Quando já estávamos quase entendendo que os esforços eram infundados, o deputado Dalben, presidente da região metropolitana, corajosamente usou a palavra e fez com que a opinião de todos da mesa mudasse. E nós garantimos os 3 metros cúbicos por segundo. Então, em público hoje, em tempo, naquele dia, não foi possível. Muito obrigado. E a boa notícia para os senhores, com apoio de todos aqui, deputado Moraes e de outros, em 2017 nós conseguimos fazer com que os 3 metros cúbicos hoje se transformem em 10 metros cúbicos. Então, isso já dá um alívio, nos permite manter as indústrias que ali estão, a agricultura e a qualidade de vida. Muito obrigado. Respondendo à sua pergunta, sim, por todas as pesquisas e levantamentos que fazemos, o próprio José César, que pertence à Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, mensalmente, a CPFL está fazendo parte dessa Câmara, abre as suas instalações para visitas e o mesmo diagnóstico que já vem sendo feito há dezenas de anos se mantém. Não existe risco para o reservatório. Eu diria, ao contrário de risco, o que existe é uma grande esperança. Se nós aproveitarmos uma oportunidade como essa, de pactuarmos realmente que nós vamos executar, tirar do papel muitos projetos que estão nos aguardando, com certeza, o risco vai se transformar em redenção, o risco vai se transformar em oportunidade, e o risco vai se transformar em água, e água é vida. Então, eu diria que, com tranquilidade, e ressaltando mais uma vez, muito obrigado por tudo que o senhor fez por nós, eu diria que estamos tranquilos. Porém, essa tranquilidade tem que ser transformada em ações. Porque se nós estivermos atuando para revitalizar o reservatório, com certeza em nenhum momento ele correrá risco, porque todos os técnicos estarão atentos a qualquer tipo de sinais, de qualquer tipo de vazamentos, qualquer tipo de problema que poderá se agravar. Então, eu estou tranquilo nesse sentido e ofereço essa proposta. Vamos pactuar com essa casa a redenção da represa de Americana. Quero agradecer, Francisco, as suas palavras, mas certamente, se naquele dia, em 2004, no Salão Vermelho, onde estávamos reunidos, se você e seus técnicos não me tivessem abastecido com dados, com informação, eu não teria sucesso na minha argumentação e na minha fala. Então, eu fui ali muito seguro e muito bem embasado de dados. Obrigado. Chico Sardelli, sempre deputado, para defender o PCJ, defender uma nova modalidade na outorga e que, além de conseguirmos esses metros cúbicos mínimos, mais uma garantia mínima, conseguimos também, Chico, o banco de água e
a renovação por apenas 10 anos e a revisão anual e a gestão compartilhadas com técnicos do PCJ, das prefeituras e das empresas que administram o sistema de água. Então, não tenha mais aquela que a Sabesp, presidente, no tempo da seca, Rafa Zimbaldi, desligar lá a comporta e represar a água só para abastecer uma grande região de São Paulo e esquecer lá a grande região do PCJ, que Vossa Excelência, Odair, deve ter acompanhado em 2003, 2004, o rio Atibaia era atravessado sem água, com um risquinho só de água, porque o sistema Cantareira represou tudo e nós ficamos lá apenas com uma pequena linha de água circulando nos reservatórios. Mas, Francisco, continuando aqui a nossa questão da CPI, mas antes disso, agradecendo muito vocês, seus técnicos, pelo apoio para a minha pessoa enquanto prefeito e presidente da RMC naquele momento. E hoje o intuito do deputado Roberto Moraes ao propor a CPI aprovada e instaurada é justamente dar tranquilidade às pessoas com relação à barragem, mas além disso, fazer um trabalho onde possamos recuperar aquela água que lembro quando jovem, adolescente, menino, ali frequentava como balneário e era uma referência de lazer, entretenimento, emprego e renda. E principalmente a questão ambiental. Nós sabemos, Francisco, que nós temos aí a montante da represa, vários municípios, e que, na verdade, com todo o esforço dos prefeitos, da cidade, tem feito aí um trabalho de tratamento do esgoto. Mas, por outro lado, nós entendemos também que ao longo do rio, ou próximo ao rio, nós temos várias grandes empresas que muitas vezes não usam o sistema de tratamento do município, eles têm um sistema autônomo. E aí nós precisamos muito da parceria da CETESB para verificar se esses tratamentos dessas empresas estão realmente a contento. Por outro lado, nós temos alguns municípios que têm um serviço autônomo de tratamento de água, esgoto e abastecimento, e outros são concedidos, foram feitas concessões, tanto para uma estatal, que é a Sabesp, ou para particulares. E aí que eu vejo, Francisco e deputados, que nós temos que centralizar aí um grande pacto e uma cobrança, tanto da própria Sabesp e das empresas privadas que administram o sistema de água e das autarquias municipais, para que cumpra um cronograma que já existe, que os municípios têm até um certo tempo para fazerem chegar a um nível. E aqui eu tomo, por exemplo, o município de Sumaré, que eu fui prefeito, e hoje meu filho Luiz Dalben é o prefeito. Nós tivemos um revés muito forte no município com a concessão do serviço de água e esgoto lá. Com a Odebrecht, virou até matéria de jornal nacional, capa de revista, com a delação premiada, onde denunciou o favorecimento para a licitação, uma licitação fraudulenta, que isso é o Ministério Público, a Justiça está dizendo, não estou aqui acusando ninguém, e realmente foi um projeto lesa pátria lá, Francisco, porque acabaram com a empresa municipal, que tinha deficiência, mas ali existia, e perdeu-se uma grande oportunidade, presidente, relator, deputados que aqui estão, de naquele momento fazerem a diferença na região metropolitana, na região do PCJ, Sumaré, exigindo naquela concessão prazos e que cumprisse-se o TAC. Esqueceram, Francisco, de colocar no objeto da licitação o TAC. Então, a empresa que venceu a licitação, deputado Sardelli, não observou que tinha um cumprimento de tratar esgotos até 2018. Aí, depois da licitação feita, lá atrás, é que esse vereador, que era vereador na época, denunciou nas audiências, fizeram um aditivo ao contrato, mas um aditivo mais lesa-pátria ainda, aumentando o prazo para a concessionária, mas ao mesmo tempo aumentando a tarifa para que os moradores é que pagam para um investimento que vai acontecer em 2022, mas começando a pagar já em 2015. Ou seja, algo inaceitável. E hoje eu quero aproveitar esse momento, nós estamos aqui nesse trabalho, para realmente cobrar da concessionária em Sumaré, da concessionária
em outros municípios, como Paulínia, que é a Sabesp, que nós sabemos que temos problema, porque a nossa captação de água de abastecimento de Sumaré vem logo após o tratamento da Sabesp em Paulínia, e muitas vezes temos que jogar água fora tratada, porque despejo de fenol no rio acaba misturando com cloro, vocês sabem o que transforma aquilo, e não é possível usar. Então, eu penso, presidente, que o senhor foi muito feliz e, ao propor essa CPI da barragem, nós vamos conseguir atingir vários outros problemas nos recursos hídricos, e a Alesp está fazendo a sua parte. Eu tenho convicção disso, que os deputados estarão ajudando. Francisco, o que eu tenho só a acrescentar é dizer que o que couber a esse parlamentar, nós estaremos trabalhando em parceria para ajudar, e, principalmente, peço a vocês que nos apresente propostas, ideias, sugestões, para que possamos, dentro do nosso relatório, com o competente relator Rafa Zimbaldi, a gente elaborar não só os pareceres referentes à segurança da barragem, mas mecanismo, medidas para acabar com a Aguapé. Porque, como o senhor disse aí, a CPFL vai ter uma luta inglória, porque vai tirar e vai retomar, vai tirar e vai retomar as plantas aquáticas, porque nós precisamos ter uma qualidade da água melhor. E cabe a quem está administrando o sistema, recebendo por isso, porque não é de graça, as tarifas hoje elas são atualizadas, não são baratas, a população paga e não tem esgoto tratado. Malemar tem um esgoto afastado das residências, mas tratado não tem. É isso no momento que eu tinha para perguntar para o senhor, Francisco, e fico muito feliz de revê-lo aqui, num trabalho tão importante, novamente, vários anos atrás, discutindo a garantia da água para a nossa grande região do PCJ. Muito obrigado. O agradecimento e a honra é toda nossa. Obrigado ao nosso vice-presidente, Dirceu Dalben, sou testemunho do trabalho do Dalben, afinal de contas, temos aí mais de 20 anos de amizade, né? O Dalben, quando era prefeito, inclusive era do nosso partido, e o Luiz Dalben hoje é do nosso PPS. É um prazer tê-lo aqui como deputado e a sua luta também em defesa do PCJ. Próximo deputado inscrito, o deputado Adalberto Freitas. Boa tarde a todos. Saúdo aqui o presidente Roberto Moraes, o vice de seu Dalben e o nosso relator Rafa Zimbaldi e os demais deputados aqui presentes. Eu tenho a honra sempre de vir aqui e ter uma aula quando o Dirceu Dalben fala com propriedade. Estou aprendendo muito aqui nesse primeiro ano meu como deputado, né? E participar dessa comissão. Então, muito obrigado por tudo, viu? Saúdo aqui também o senhor Francisco Carlos Castro La Roça, é isso? Isso mesmo. E o senhor Odair Benedito Dias Silveira. Senhores, sempre bem-vindos aqui. A minha pergunta é o seguinte: o senhor comentou agora há pouco sobre a barragem de Salto Grande, quando ela foi construída, a margem de segurança era ampla, o pessoal não imaginava uma margem grande, né? Mas, assim, existe algum estudo sobre qual período essa margem de segurança, até quando que seria essa margem de segurança, ou teria algum período que teria que ser, ou há necessidade de constante, de estar sempre observando como está o andamento lá? Pois não. Como engenheiro civil que estou também, né, e tive minhas aulas de cálculo estrutural, resistência do concreto, posso dizer para o senhor o seguinte: quando o engenheiro projeta uma estrutura com coeficiente de segurança, desde que as cargas previstas para aquele suporte estejam naquele limite, a segurança existirá. Então, eu diria o seguinte: se aquela estrutura foi dimensionada para suportar várias vezes essa massa que temos hoje de macrófitas, isso irá permanecer, porque aquela estrutura não está demonstrando nenhum sinal de ruptura, porque se a estrutura estivesse, que a gente chama de cisaleada ou trincada, com aparência de ruptura, sim, aí teríamos risco. Não, ela se aparenta íntegra. Se ela se mantém íntegra, é porque ela mantém a mesma resistência de quando foi dimensionada. Então, eu diria o seguinte: isso se mantendo, podemos estar seguros, porque não existe uma previsão de 10, 20 ou 30 anos. Mas, é claro, assim como nós, como usuários, recomendamos que todas as pontes das rodovias sejam vistoriadas e que todas as obras recebam vistorias anuais, como nós fazemos para a nossa saúde, né? Fazemos os nossos check-ups anuais,
que esses check-ups permaneçam e que menor sinal de qualquer tipo de problema, que ele seja equacionado. Agora, eu diria o seguinte, às vezes, alardes, como foi feito sobre esse reservatório, com a notícia da Bandeirantes, são muito ruins. Nesse caso, eu poderia dizer que o esforço da CPFL, somado ao dos senhores em esclarecer os fatos, e da família PCJ, vai fazer com que nós venhamos a transformar um alarmismo em redenção e vida longa ao reservatório de Americana e que ele nos garanta, num futuro, água em quantidade e qualidade, porque nós precisamos muito de cada gota. Muito obrigado, e esqueci que eu quero comentar o nosso sempre deputado Chico Sardelli, que está aqui presente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alberto Freitas. Próximo deputado Márcio Nakashima. Bom, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Senhor Francisco, a minha pergunta é a seguinte. A ANA e a ANEEL têm feito relatórios recentes sobre o risco que a represa de Salto Grande apresenta? Sim, tem feito relatórios. Esses relatórios já são usuais, né? Já são usuais, independente dos acidentes, esses relatórios já são usuais e anuais, as concessões são sempre vistoriadas e com certeza, principalmente após o acidente, isso foi intensificado e já houve o posicionamento dos técnicos da própria ANA que os riscos dos reservatórios são menores do que inicialmente foram apontados, porque inicialmente o primeiro apontamento, se me falha a memória, foi em função da idade do reservatório. Quantos anos ele tem? X anos, então ele oferece risco. Quando percebeu-se que não se trata de um reservatório sem critérios, e sim de um reservatório construído com cálculos, com estruturas e com acompanhamento impecável pela empresa que sempre operou com a CPFL, a própria ANA executou revisão, repassou para outros órgãos, como a Arcesp, e que confirmaram que realmente a segurança do reservatório se mantém. E eu vou deixar aqui uma mensagem. A ANA tem um nome a zelar. Com certeza, se em 2019 ela fez um inventário, um levantamento, em 2020 ela irá repeti-lo. Então, isso nos garante que riscos de ruptura ou algo assim naquele reservatório dificilmente ocorrerá. Se tem algum lugar onde isso não vai acontecer, é lá, porque nós estamos todos atentos e compromissados, inclusive juntamente com a ANA e com os demais organismos gestores, de garantir que esse reservatório, inclusive, seja um exemplo para o Brasil. Porque a história de Brumadinho, gente, de Mariana anteriormente, levou ao descrédito a construção de reservatórios. E isso compromete, porque a nossa matriz hidroelétrica é hidroelétrica. Nós geramos energia, basicamente, em quantidade, por hidroelétricas. Se nós desacreditarmos os reservatórios e tivermos medo de sobreviver alguns quilômetros abaixo do mesmo, como será a vida, como será a tranquilidade dos brasileiros? Então, nós temos, sim, que uma coisa que, desde já, eu peço ao senhor, pela sua pergunta, agradeço a sua pergunta, e peço o seguinte, nós temos uma lei de proteção de barragens, não é isso, José César? 2010? De 2010. Essa lei, eu como conselheiro no Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, quando ela foi apresentada, eu levantei e fiz uma menção de aplausos pela execução da mesma. Fiquei muito triste aquele dia, porque a única pessoa que fez pergunta aos técnicos que estavam apresentando foi o Francisco que vos fala. Hoje eu posso dizer que essa lei, se um dia esteve na gaveta, hoje ela saiu da gaveta. E não saiu só para o reservatório da Americana, eu acredito que ela saiu para todos os reservatórios do Brasil. Com certeza, pela grandiosidade do nosso país, e não tendo um órgão específico para a fiscalização dos reservatórios, que antes nós tínhamos outros órgãos, DENOCs e outros órgãos que foram extintos. Nós teremos que, sim, substituir esses órgãos, e, principalmente, essa substituição pode acontecer por iniciativas, deputado Moraes, como essa dessa casa, porque, se as assembleias se mantiverem atentas, elas farão com que os órgãos que existem ou as próprias regiões assumam essa missão. Não sei se atendi. Sim, sim. Então, lei de segurança de barragens, essa deve sair da prateleira, e se os senhores puderem, encaminharemos cópias por e-mails, que todos tenham ela juntamente com a Bíblia. Rezem uma oração da Bíblia e uma leitura na lei de segurança de barragens.
só para concluir, o senhor me disse que, então, esses relatórios da ANA estão... Até onde temos informação estão... O senhor sabe me informar qual é a nota atribuída nesse relatório do grau de risco? Não saberia dizer, não sei, José César. José César, por favor. O último relatório é o mais recente, não sei se ele já foi publicado, mas a nota é para ser A, classificado como classe A. Quer vir falar aqui, José César? O senhor não quer, por gentileza, só fala no microfone, porque está sendo gravado. Por favor, José César. Não, José César. Não, fica aqui. É uma resposta só, Adalberto. Pode ficar. Senta e fala com calma. Boa tarde. Só o senhor se identifica, por favor. Meu nome é José César Saad, sou engenheiro civil do consórcio PCJ. A informação que temos a respeito da nota do reservatório da barragem de Americana é que é um reservatório classe A. Porém, a questão do risco jusante, né, do grau de risco jusante, isso que era a grande preocupação, isso se confirmou que não há um risco tão grande assim num eventual rompimento. A área inundada, no eventual rompimento, não atingiria estruturas residenciais, apenas algumas estruturas industriais. Não vai arrasar Piracicaba nem Limeira, né? Não vai arrasar de maneira alguma, porque a água ainda não sobe morro. Hoje é estranho chegar em Limeira, né? Obrigado pela colaboração. Márcio, mais uma colocação? Não, só isso. Me deu por satisfeito, senhor presidente. Obrigado, deputado Márcio Nakashima. Eu conheço o Francisco, como disse aqui, há muito tempo, né? Quando nós propusemos a CPI, já estava terminando a outra legislatura. Sim. Então, nós tínhamos que esperar virar o dia 15 de março para instalar. Ele foi a primeira CPI dessa atual legislatura. Infelizmente, no dia 17, o senhor acompanhou, eu acabei tendo um seríssimo problema de saúde, fiquei 50 dias internado. Feliz pelo seu retorno. Obrigado. Atrasou um pouco, nós já prorrogamos a CPI, ela vai até dia 10 de novembro, então dá tempo de ouvir as pessoas aqui. Quando eu assisti aquela matéria naquele sábado, eu estava na minha casa, eu insisto aqui, né, não é culpa nenhuma do apresentador do Boechat, foi o último jornal que ele fez, que na segunda-feira ele acabou falecendo, infelizmente, o grande jornalista. Eu reputo um dos melhores jornais da TV, eu assisto todos os jornais, mas da TV, que é a Bandeirantes. Quando o Fábio Panusso, que eu conheço, vi aquela matéria, realmente meu telefone ficou vermelho de tocar. O que é que você está fazendo, deputado? O seu único deputado de Piracicaba vai deixar arrasar aqui? O Fernando Magossi, que tem aquele barco que faz os passeios do Rio Piracicaba, os proprietários de restaurantes, os moradores da Rua do Porto, que muitos aqui conhecem, me ligando. Me ligou, inclusive me ligaram algumas pessoas da cidade de Limeira, também questionando aquela matéria, querendo saber o que podia acontecer em função dessa matéria que aterrorizou todo mundo. E nós passamos aqui, colocamos aqui no vídeo, essa matéria do Fábio Panusso. Nós o convidamos, eu não quis convocá-lo só para não ser indelicado, porque logo na primeira fala do doutor Ivan Carneiro, ele falou, boa tarde, e disse, a barragem não vai romper. Acho que foi o deputado César que brincou com ele, falou, acabou a nossa CPI. Porque o senhor já falou, nós não queremos que rompa, a gente quer investigar, averiguar, mas hoje a gente já tem dados importantes, como relação ao turismo, à volta do emprego naquela região. Sim. Tudo isso é muito importante, tudo isso irá para o nosso relatório. Mas como é que o senhor definiu? O senhor que é um engenheiro, é um profundo conhecedor do assunto, o senhor que é o secretário executivo do consórcio do PCJ, uma TV como é a TV Bandeirantes, até o deputado federal Miguel Lombardi de Limeira também me ligou na época, né, apavorado, querendo saber se a água conseguia subir, né? E não, a água para mim ela desce, ela não sobe. Eu queria que o senhor desse uma definição dessa matéria que assustou muita gente, e aí acabou originando esse CPI. Deputado Moraes, obrigado. E comemorando que o senhor está aqui conosco, firme e forte, e continue assim, pelo grande trabalho que sempre tem feito. Eu fui fazer uma pergunta. Nós temos o Murilo Santana, que é o nosso gerente de comunicações, e eu fiz essa pergunta a ele. E o Murilo disse assim, as redes de TV, independente do tamanho ou do porte, muitas vezes têm que cobrir várias matérias.
E nem sempre você tem o profissional especialista para encaminhar para aquela matéria específica. Então, você encaminha um profissional, que muitas vezes é um excelente profissional, mas que não domina o assunto. E o que nós entendemos que aconteceu foi exatamente isso. Foi um profissional que não acompanha o gerenciamento dos recursos hídricos, que não acompanha processos até de acidentes como o de Mariana e de Brumadinho, e que, chegando naquele reservatório e vendo as macrófitas ali, os aguapés, ficou impressionado e explicando o porquê Limeira, né? O porquê Limeira é o seguinte, logo 1.000 metros abaixo do reservatório da Americana, o rio Atibaia une suas águas com o rio Jaguari, e ali nasce o rio Piracicaba. E 2 quilômetros abaixo, à margem direita, tem a indústria Suzano. E lá já é município de Limeira. Mas a informação é que, se ocorrer um acidente, apenas o campo de futebol da Suzano é que será atingido. Mas a resposta que eu daria ao senhor é o seguinte, eu não vou atribuir má-fé ao repórter, eu vou atribuir uma pessoa que talvez não seja do domínio daquele tema, daquela área, se deparando com macrófitas, com aquela situação do reservatório, e sem saber exatamente o que significava aquilo, e utilizando, né, de um dispositivo que a gente chama de chamar a atenção, lançou aquela frase. Uma infeliz frase, e eu acredito que, se ele viesse aqui hoje, ele iria fazendo meia-culpa, porque não acredito que ele tenha má fé, porque muitas famílias de Piracicaba perderam o sono, e não só as famílias, o senhor e todos os que respondem, como nós também, que respondemos, perdemos o nosso sono. A descarga chegaria até a Barra Bonita, né? Sim, sim. O rio Piracicaba, ele deixa de ser rio Piracicaba quando ele une suas águas ao rio Tietê em Barra Bonita, exatamente. Então é isso. Eu acredito que tenha sido assim, um jornalista bem preparado, mas que não dominava o assunto. Ele viu uma oportunidade de uma manchete de destaque, e o Boixá, que eu também assisto o jornal, era fã do Boixá, eu entendo o seguinte, colocaram o script para ele e ele anunciou. Ele anunciou, sem tempo de refletir o que aquilo significaria, o impacto que poderia provocar. Eu estou isentando essas pessoas de culpa, porque eu diria o seguinte, gente, gerenciamento dos recursos hídricos, saneamento, é algo extremamente complexo. Vocês podem ver, essa Casa de Leis aqui aprovou a política estadual em 1991. A política nacional é de 1997. A nossa Agência Nacional de Águas é do ano 2000. Então, essas estruturas todas, essa estrutura de governabilidade é muito jovem. E os jornalistas que cobrem 10, 15, 20 assuntos todos os dias, muitas vezes, eles se deparam com dar cobertura para aquilo que não estão preparados. É o que eu teria a dizer. Francisco, obrigado. Chamado de Chicão, né? Chicão, claro. O Piracicabano conhece, né? Claro. E muito obrigado pela sua presença. Foi realmente importante a sua vinda aqui a essa CPI, trazendo dados esclarecedores, já que é uma pessoa que entende do assunto e vai enriquecer muito o relatório do deputado Rafa Zimbaldi, que nós vamos votá-lo até novembro. Muito obrigado. E provocações, né? Nós, do PCJ, necessitamos de apoio. Se os senhores desejarem criar uma frente parlamentar para a revitalização no reservatório da Americana ou para a revitalização dos reservatórios ou do PCJ, conte conosco com todo o apoio. O Zé César, Flávio estão aqui hoje, mas toda a equipe do consórcio, toda a equipe da Agência de Bacias PCJ, da Ares PCJ, os senhores nos chamem, que com certeza estaremos aqui. Viremos de ônibus, a pé ou da maneira que for possível, mas viremos com muita honra e muito prazer e gratos pela oportunidade. Muito obrigado a todos os senhores por tudo que têm feito pelo nosso trabalho e pelo trabalho da água no nosso país. Obrigado. Obrigado ao Francisco Carlos Castro Larroz, nosso querido Chicão, que é o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Próximo a ser ouvido é o secretário de Meio Ambiente de Americana. Desculpa tirá-lo do dia do aniversário da sua cidade, né? Deve estar tendo comemoração lá, comandado pelo prefeito Omar, transmito um abraço a ele, mas aqui é feriado lá hoje ou não? Não, não é feriado. Não é feriado. O Omar não deixa. Piracicaba também não é feriado no aniversário, não. Então, eu agradeço a sua presença. Você fizesse uma breve apresentação, para que uma apresentação sua, né, você identificasse,
para que nós possamos, então, fazer as perguntas. Tá. Boa tarde a todos. Presidente Roberto Moraes, em nome que eu cumprimento todos os membros da mesa, os deputados, Chico Sardelli, nosso companheiro incessante nas questões da represa, em nome de que eu cumprimento todos aqui presentes. Meu nome é Odair Dias, estou secretário de Meio Ambiente de Americana. Aproveito e trago aqui também um abraço do prefeito Omar, que por outros compromissos agendados no município não pôde estar presente, mas tem sido muito incisivo nas questões da represa. Agradecer a todos vocês pela importância da criação dessa CPI, porque ela além de dar conforto, estabilidade à população, e aqui eu consigo falar em nome do americanense, ela também nos dá a oportunidade de levantar os problemas que temos dentro dessa represa, considerando que a Americana está no gargalo. Nós temos as cidades, a montante, são 18 cidades, e dessas 11 contribuem com seu esgoto para o Atibaia e seus afluentes, e nós temos um sério problema que precisa ser trabalhado. No que diz respeito à segurança da barragem, que é a tônica, nós acreditamos ter sido esclarecido tecnicamente o problema, algo que, inclusive, da forma que já foi, inclusive, colocado aqui, muito bem colocado pelo Chicão do PCJ, foi muito alarmante para a Americana e as cidades ali que seriam, teoricamente, supostamente impactadas, mas por um trabalho conjunto, um trabalho técnico de esclarecimento, associado ao trabalho dessa comissão, eu acredito que as pessoas tenham um momento de conforto. É claro que, tecnicamente, não está previsto um rompimento da barragem, mas pode acontecer algum outro tipo de acidente. A gente sabe, se cair um avião, que mesmo não sendo rota, coisas do tipo. Então, até mesmo pensando nisso, foi criado pela CPFL um plano emergencial, que na semana passada foi lançado. Então, foi feito um ensaio e assim continuará sendo feito sucessivamente para que, numa suposta catástrofe ou algo do tipo, algo remoto, as pessoas saibam quais são as rotas para evacuação, os caminhos a serem seguidos, enfim, para que seja finalizada essa situação e dada total segurança aos munícipes. No que diz respeito ao trabalho que tem sido desenvolvido e ao clamor de Americana, nós temos uma grande dificuldade na questão dos nutrientes, como já foi colocado também, por conta do nível de tratamento de esgoto, que hoje, no nosso estado, no nosso país, o obrigatório é o secundário, e o secundário ele não elimina fósforo e nitrogênio, que são os principais alimentos para a proliferação das macrófitas, mais precisamente os aguapés que nós temos lá no município. Nosso reservatório, que tem ali uma quantidade, um espaço considerável, ele já teve mais de 30% de toda a sua extensão tomada pelos aguapés. Então, a gente está falando, são mais de 1.000 hectares e nós tivemos mais de 300 hectares tomados pelas macrófitas. Está sendo desenvolvido um trabalho pela CPFL, supervisionado pela Prefeitura Municipal de Americana, também com um trabalho conjunto dos órgãos fiscalizadores, ali CETESB, o próprio Ministério Público e GAEMA, que tem feito um trabalho para que não fuja dos trilhos. E hoje nós podemos afirmar que foram retirados nessa operação desse ano mais de 1.970.000 metros quadrados de macrófitas do nosso reservatório. Aí parece uma dicotomia, eu falo que foram mais de 300 hectares, e depois eu falo de outros números, é porque a proliferação das macrófitas ela é exorbitante. Ela chega num período normal a crescer de 5,7% a 7,8% no mês. Num período de estiagem, em que a água fica maior tempo parada no reservatório, e se as macrófitas não ficarem confinadas, elas chegam a crescer quase 4% ao dia. Ou seja, eu estou entrando nessa seara para colocar a situação alarmante que nós temos. Apesar de a grande proliferação de macrófitas não ser preocupante no que diz respeito à segurança da barragem, ela é preocupante no que diz respeito
principalmente à autoestima, ao lazer, ao entretenimento do americanense e da região. Ali, às margens do Atibaia, desde o seu início, nós estamos falando de uma população próxima de 3 milhões de habitantes, que poderiam muito bem estar usufruindo do lazer, como houve em outrora, como bem colocou o Chicão, era um principal ponto turístico de Americana e região, e hoje não é mais. Nós criamos uma comissão e nós chamamos representantes de todas as cidades que tinham uma relação direta ou indireta com Atibaia. E, infelizmente, Rafa, nós tivemos apenas o representante de um município. Nós entendemos as dificuldades que tem, nós entendemos as atribulações, mas é muito importante o envolvimento de todas as cidades que estão a montante para que nós possamos solucionar esse problema. E tem mais. Nós precisamos, sim, trabalhar na legislação. O Ministério Público tem nos ajudado muito, tem colocado, indicado inicialmente,